No vídeo de hoje eu resolvi trazer um filme brasileiro aqui pro canal. E quando a gente pensa em Brasil, mesmo nós que somos brasileiros, a gente já tem uma visão meio estereotipada ali de uma produção cinematográfica. Então, sempre vem em mente ou extrema pobreza, ou favela, ou aquela violência vindo por parte policial. Esse filme ele é bem diferente por causa que ele já traz ali como protagonista um casal de idosos. E esse casal de idosos eles estão passando por umas dificuldades financeiras, que eu já vou explicar o motivo. E eles estão ali meio que tentando achar algum jeito de conseguir uma grana e até sair um pouco do tédio ali do dia a dia de ter que ficar em casa e ficar cuidando ali da própria casa. O casal em si, eles não possuem filhos, então isso também ali ajuda na questão de ter um tédio, de não ter um neto para cuidar ou algo do tipo para aliviar ali alguma ansiedade ali que tá acontecendo no dia a dia. Olá, eu sou a Bianca Matos e aqui no meu canal eu falo sobre filmes e jogos bem peculiares. Eu faço análise, faço um pouco de crítica e até eu discuto sobre enquadramento, sobre paleta de cores e tudo mais. Se você gostou, já deixe seu dedo aqui no like, se inscreva e ative o sininho para as notificações. Reflexões de um Liquidificador é uma comédia do tipo humor negro lançada em 2010, dirigida por André Klotzel. Ela foi produzida tanto pela Brás Filmes quanto pela Aurora Filmes. O filme é todinho ambientado em São Paulo e conta a história de um casal de idosos, como eu havia falado, que no caso é constituído pela senhora Elvira e o senhor Onofre. Ambos tinham um barzinho e lá eles serviam comidinhas e tudo mais, só que eles eram mais conhecidos pelas suas vitaminas. Só que infelizmente eles tiveram que fechar e aí eles ficam no dia a dia se perguntando o que eles vão fazer para conseguir uma grana extra e até mais, assim, alguma coisa para eles saírem ali da rotina de ficar cuidando da própria casa. Como eles eram conhecidos pelas suas vitaminas, o liquidificador ali já começa a aparecer ali como um coadjuvante em cena. Um belo dia esse liquidificador, ele acaba pifando uma de suas hélices e aí eles ficam se questionando se vale a pena ou não mandar ele pro conserto. E nisso eles resolvem só encostar o liquidificador ali no canto. Nesse momento que eles deixam ali de lado o eletrodoméstico, ele meio que ganha uma vida e ele fica ali observando os clientes, se questionando e tendo momentos de eureka sobre a vida das pessoas que frequentam ali e a própria vida dele. E como eu sempre falo nos meus vídeos, se você não assistiu o filme, daqui pra frente vai ter spoiler. Mas se você não se importa, pode continuar por aqui mesmo. O liquidificador que recebeu a voz de Selton Mello, depois de ter suas hélices trocadas, e até ele fica sendo comparado como um ferrão de escorpião pela Dona Elvira, ele meio ali que se torna aquele diabinho de desenho animado. Ele fica ali meio que no ombro ali da senhora Dona Elvira, falando pra ela algumas coisas e colocando algumas caraminholas na cabeça dela. Meio que o senhor Onofre, ele consegue um bico, e só que ele tem que ficar fazendo pernoite ali, cuidando de um galpão, e até então parecia tudo normal. Só que aí com o passar do tempo, ele tem que começar também a fazer esses turnos de vigia durante o dia também, o que começa a levantar suspeita pelo lado da senhora Elvira. Como a Dona Elvira só vive em casa, as únicas duas fontes ali de fofoca e novidades que tá acontecendo no bairro acaba sendo o carteiro e a sua vizinha. O carteiro, ele é aquele estereótipo bem brasileiro mesmo da profissão. Então ele tá lá entregando as suas encomendas, mas aí ele para na casa da Dona Elvira, toma um cafezinho, entra, bate um papo, fala umas fofocas e tudo mais. Assim como a sua vizinha Milena. De vez em quando, ela vai visitar a Dona Elvira ali pessoalmente mesmo, ou algumas vezes ela aparece na janela e elas ficam batendo papo enquanto a Dona Elvira fica lá regando as florzinhas dela. O senhor Onofre, que é o marido da senhora Elvira, ele até surge com uma ideia ali, que era um hobby dela quando ela era mais nova, para ver se ela consegue uma grana extra e ajudar ali nas despesas da casa, que no caso seria a taxidermia. Para quem não sabe, a taxidermia é aquela prática que depois que o seu bichinho morre, você leva para o taxidermista e o taxidermista ele limpa o bichinho e, enfim, o bichinho ele vira um bichinho empalhado e até se torna decoração bem casa de gente rica mesmo. Ela começa até a fazer uns coelhos aqui, uns marrecos ali, o bichinho de estimação que morreu da vizinha, mas acaba acontecendo de que, como não tem muitos bichinhos morrendo, o marido dela começa a comprar uns animais no pet shop
e fazer ela fazer taxidermia dos animais, o que já é errado, que não faz parte da taxidermia. E nisso, tem um dia que ele tá voltando pra casa e a polícia apreende os animais e ameaça o Sr. Onofre de prender ele caso ele faça isso de novo. E aí, a taxidermia vai por água abaixo. Então, depois disso, voltamos à monotonia. De novo, retorna a dupla do barulho, a Dona Elvira e o liquidificador. Ambos começam a trocar ideia ali durante o dia, ela começa a falar na cozinha com o liquidificador, começa a falar sobre as coisas que ela acha da vida e tudo mais. E nisso, o liquidificador, ele coloca uma pulga atrás da orelha dela. Ele abre uma suposição de que talvez o Sr. Onofre, ele tenha atrás dele a taxidermia como forma de distrair a cabeça da própria esposa. E até que os turnos que ele anda fazendo de dia são suspeitos e talvez ele esteja traindo a senhora Elvira. Depois de algumas reviravoltas dela colher informação aqui e ali, ela acaba vendo com os próprios olhos o que realmente ela não queria. E aí a véia fica doida. Ela acaba tramando sozinha o crime perfeito para fazer contra o marido. E com a ajuda do liquidificador, que ele fica sabendo o que ela vai fazer, ele não gosta muito da ideia, sendo que foi ele ali que colocou lenha na fogueira, ele acaba se envolvendo também. Depois de um tempo, ela aparece na polícia e ela finge ser aquela senhorinha de luto que o marido foi embora e ela não sabe para onde ele foi. Só que o investigador, apesar dele ser um pouco lelé da cuca, ele acaba desconfiando dela e acha que foi ela que deu fim no próprio marido. E aí fica nessa coisa de vai e vem, dela ficar disfarçando, ele visita ela e fica olhando a casa, olha aqui, olha ali, e ela sempre tem que ficar dando jogo de cintura pra não ser pega. Mas aí que está, o público já estava sabendo mais ou menos o que iria acontecer com o Sr. Onofre, já que o próprio enquadramento apareciam certos elementos que deixavam isso transparecer de maneira subliminar. O principal elemento ali não era nem a pulga atrás da orelha que o liquidificador colocou na cabeça da Dona Elvira, ou as fofocas do bairro ou algo do tipo, mas sim nas vestimentas da vizinha Milena. Aquela que é interpretada pela Fabíola Nascimento, que ela tem uns fetiches meio suspeitos, meio estranhos também. Nas cenas em que ela aparece, na maioria delas, ela sempre estava trajando roxo. Era quando ela visitava, era quando ela estava na janela também. E nesse caso, a tonalidade roxa, ela remete àquilo que está para morrer. De maneira metafórica ou não. E nesse caso, não era. O tom de roxo na roupa da Milena queria transparecer a todo momento ali pro telespectador que alguma coisa de ruim estava para acontecer. Assim como podemos observar que depois que o Sr. Onofre morre, a Milena aparece novamente e ela não está usando roxo, e sim preto, realmente simbolizando um luto pelo personagem. O filme tinha na Netflix e quando eu comecei a assistir, eu assisti mais pelo título, que era bem curioso, mas quando eu li a sinopse eu esperava aquele filme bem normal, de dois idosos ali, tentando lidar com a falta do barzinho, com a falta de renda que eles tinham, só que foi muito além disso. O cru presente nas cenas não é para qualquer um. A gente realmente vê a Dona Elvira colocando a mão na massa. Então, se você tem agonia de sangue ou alguma coisa mais gore, eu não recomendo que assista. No início do filme, realmente, ele é bem ensolarado, ele tem uma paleta bem feliz, realmente não passa suspeita nenhuma pro telespectador. Mas com o passar das cenas, a gente meio que começa a criar um medo e um receio da Dona Elvira. Principalmente na cena em que a gente chega a se coçar de tanta agonia, no momento em que a Dona Elvira planeja e faz o fim do Sr. Onofre. Reflexões de Liquidificador concorreu a 5 prêmios, nos quais ganhou 3. Em 2011, o filme venceu na categoria de Melhor Atriz e Melhor Edição no 37º Sesc Festival de Cinema, seguido por 2 indicações de Melhor Atriz e Melhor Roteiro no Prêmio Contigo de Cinema Nacional. E em 2012, ele venceu na categoria de Melhor Direção, no caso o André Klotzel, no Brazilian Film Festival of Toronto, no Canadá. Apesar de ser lançado em 2010, as suas filmagens foram feitas desde agosto de 2008 e ainda conteve a ajuda das leis de incentivo à cultura do governo do estado de São Paulo. Reflexões de Liquidificador teve muitas críticas positivas na época de especialistas em cinema, no entanto, não teve muito sucesso de bilheteria e levou um pouco mais de 24 mil pessoas para os cinemas.
E no vídeo de hoje eu vou indicar Psicose, de 1960, dirigido pelo Alfred Hitchcock. Porque, assim como a Dona Elvira, o Norman Bates também praticava como hobby a taxidermia. Assim como nas duas produções, também possuem vários elementos gore e toda aquela atmosfera suspense que a gente ama. E você, já assistiu Reflexões de um Liquidificador ou ouviu falar desse filme nacional? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me indicar algum filme ou jogo que eu posso trazer aqui para o canal e contar em mais detalhes. Se você gostou, me deixa o dedo aqui no like, se inscreva e ative o sininho para as notificações. E a gente se vê num próximo vídeo. Beijinhos!